meu querido amigo João de Oliveira, que todos chamam de mentor espiritual desta casa. Que alegria encontrá-lo aqui hoje no Instituto Espírita. Amélia Ferreira de Mello, minha irmã querida, é a alegria minha. Jesus a abençoe sempre. Nobre secretária de Eurípides Barçanufo. Já faz muito tempo que eu vivenciei aquela personalidade de secretária de Eurípides lá em Sacramento, no Triângulo Mineiro. E desde que eu desencarnei em 1963, tenho me dedicado a ajudar Eurípides na obra espiritual que é grande, abrange todo o nosso Brasil. Afinal, o nosso vínculo é muito antigo, desde a época em que Eurípides foi o escravo Rufo e eu naquela época fora sua esposa. Minha querida irmã, na espiritualidade o tempo parece não passar, mas observando o reflexo do nosso trabalho na Terra, é impossível não contabilizar o tempo. E esta casa, o nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, já está completando 91 anos de sua fundação no plano material. Resumindo, reunindo aqui obreiros da antiga instituição de caridade, cujas paredes materiais ruíram, mas cujo trabalho espiritual nunca parou. Continuemos sempre a serviço de Jesus. Sim, querido João de Oliveira, eu já li, estou ciente da história, da implantação material desta casa, na residência da senhora Raimunda Fonseca Lima, na rua Tamandaré, reuniam-se um grupo de pessoas para trabalhos espíritas ou mediúnicos. E esse grupo fundou a Sociedade Espírita João de Oliveira em 21 de novembro de 1931. Eles compraram um terreno neste local, Rua Chico Pedro 340. No início era apenas uma peça de madeira. Veja só, amigo, deram o seu nome a esta casa inicialmente. Pois é, irmã, tudo começou muito singelamente, apenas com a boa vontade de alguns irmãos. A caridade não precisa de muitos recursos para ser praticadas, pois está sempre à disposição de todos os homens. O primeiro presidente foi José Remo Palmi, que foi presidente por 4 anos entre a fundação de novembro de 1939. Isabel Afonso Pereira do Couto, advogado, eleito em 10 de novembro de 1939, foi o presidente até novembro de 1944. Nosso irmão Israel, na verdade. Perdão, Israel. Israel, irmão. Analisando os registros da casa, eu verifiquei que em 21 de novembro, lá de 1938, por ofício formal, Raimunda da Fonseca Lima, que era então diretora espiritual desta casa, renuncia ao cargo de diretora espiritual. Ela estava fixando residência em Cachoeira do Sul. Na mesma data, na mesma época, no dia 29 de novembro de 1939, foi autorizada a instalação de um posto de homeopatia aqui nesta casa para atender os necessitados. E eram filas de irmãozinhos adoentados que vinham para o atendimento por muitos anos. Esse posto atendeu sob a orientação de Eurípides Barçanufo, Uripe, como era chamado por uma das médiuns receitistas desta casa.
Depois foram presidentes Aristolino Lança, Odorico Rodrigues, Eduardo Ferreira, Rui da Fonseca Lima, Walter de Souza Machado, Leôncio dos Santos Caetano, Judite Vieira Dutra, José Luiz da Silva, Laurentino Machado. Eles atuaram alternadamente ou se reelegendo até 1980. Judite Vieira Dutra é hoje nossa mentora espiritual da área da família. Se apresenta com fala muito doce, de uma superioridade moral muito grande. Hoje está na presidência a nossa irmã Zeli Marques, que chegara na casa bem depois e que foi presidente no período mais desafiador, o da pandemia, tendo que manter algumas atividades somente na forma online. Foi a primeira vez que a casa física fechou as portas, por imposição legal e para proteger a saúde dos trabalhadores e frequentadores. Foi um desafio enorme, mas ela se saiu bem, orientada, como sempre, pela espiritualidade. Realmente, essa menina é boa, como diriam os mineiros. Mas em novembro de 1966, Laurentino Macedo era diretor de assistência espiritual, eleito nessa data como presidente. Nesta época, era bibliotecária Miguelina Mônaco. Depois de Janira Monteiro, foi bibliotecária da casa em 1979. Já faz tempo. Hoje é bibliotecária nossa querida Carmen Lúcia Drago, com a colaboração da nossa querida Senirinha. Elas atendem a todos com muito carinho. Em março de 1968, a casa passou a se denominar Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, ata 24. Naquela época, houve uma reformulação geral do Estatuto da Casa, com a ajuda de membros da Federação Espírita. Florisbel Goulart sugeriu o nome Instituto Espírita João de Oliveira. A Assembleia de Mudança de Nome começou em 1º de maio e ficou aberta até o dia 4. Também foi a preocupação com o assunto. A mãe foi a preocupação com o assunto. Eles não queriam retirar o meu nome da casa, mas eu jamais me afetaria com isso, pois a obra é de Jesus. Estamos aqui a serviço de Jesus. José Luiz da Silva sugeriu Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, o nome atual, e a vitória desse nome foi por apenas 2 votos. Em todos os tempos, os personalismos, as discussões, porque os trabalhadores são imperfeitos, mas chegaram a esse acordo finalmente. E em outubro de 1968, começaram a tratar de uma planta para a nova sede. Fariam paredes laterais por fora para depois desmanchar a madeira. Essa questão de obras esteve presente a todos esses 91 anos, pois há sempre uma nova necessidade. Aureci Figueiredo Martins, ao afundar num assoalho após sentar em uma cadeira, ele contava para nós, percebeu a necessidade de erguer um prédio de alvenaria. Ele sempre teve uma visão muito aguçada para o progresso desta casa. Pois é, João, mas eu me lembrei agora de algo bem interessante. Em 17 de abril de 1977, às 9 horas da manhã, começava o trabalho das caravanas, instituído por Aristolino Lança, também por sugestão de Aureci Figueiredo Martins. Novamente o nosso irmão Aureci, como diriam os gaúchos, esse guri deu bom. E eu, como mineira, na última encarnação diria que menino bom, ai! Trabalhador, compromissado ao extremo, retornou para junto de nós há pouco e já está sendo incluído nas nossas lides aqui neste plano espiritual.
mas os caravaneiros são atualmente dirigidos pelo Paulo Eschenfelder, trabalhador bem preocupado com assistência às geriatrias, aos asilos e visitação aos lares. São muitas as frentes de trabalho. Em 1979, Maria Leonor Goulart de Sala era da diretoria e atualmente ela é sócia encarnada mais antiga desta casa. Em 1979, trabalhavam na casa Calistrato Navarina, Universina de Olinda, Severina Brasil, Goulart, Francelina Pires Martins, Orestes Lima da Silva, dentre outros tantos irmãos trabalhadores e dedicados. Em início de 1980, era comum que nas reuniões de diretoria, ao final, se ouvisse um plano espiritual. A orientação espiritual se fez presente sempre, mas as reuniões específicas para ouvir a espiritualidade sobre os assuntos da casa eram mais comuns no início, até essa época. Depois chegou o tempo dos trabalhadores estudarem, amadurecerem e tomarem as próprias decisões. Atualmente, as reuniões mediúnicas são para assistência e, por vezes, nós passamos alguma mensagem de incentivo aos trabalhadores. E, por certo, são mensagens muito bem-vindas. Esta casa sempre esteve presente nas atividades da União Distrital Espírita e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. De 9 a 14 de março de 1981, Aureci Figueiredo Martins acompanhou Divaldo Pereira Franco pelo interior do estado, representando o Departamento de Difusão da FERGS. Em agosto de 1981, tratam na reunião de diretoria da demolição do antigo salão de madeira. Em 30 de abril de 1982 foi concluído o telhado do auditório novo. Em julho foi concluído o reboco interno. Em setembro faltaria ainda o mobiliário, a eletrificação e os vidros. Para a inauguração do auditório, seria convidado para uma palestra o médium Jorge Quizini. E em agosto de 1982 é admitida como sócia Jussara Nunes de Moura, que já atuou bastante na casa, inclusive como secretária e diretora do Departamento da Família. Em 8 de novembro de 1991, Aureci Figueiredo Martins era tesoureiro. Jussara Nunes de Moura era diretora do Departamento Espiritual. O presidente era Rui Fonseca Lima. Em fevereiro de 1992, Gladys Pedersen e sua sogra Terezinha de Oliveira eram evangelizadoras. Foi aventada nessa mesma época a necessidade de construção do segundo pavimento. E em 8 de março de 1992, Maria Eulina, diretora do Departamento de Assistência à Família, lia a mensagem de abertura da reunião de diretoria intitulada Pai Nosso, do livro Fonte Viva. Edi, Jussara, Olina e Roberto Lima estavam na diretoria nessa época. Era presidente Rui Lima. Maria Eulina trabalhou muitos anos em diversos cargos, assessorando o marido Aureci, colaborando em tudo o que pudesse. E ainda continua conosco, nos auxiliando a direção desta casa. Em 12 de setembro de 1992, era admitido no quadro social Léo Indruziac, um trabalhador que ainda está nas lides e é muito respeitado pelos confrades. Ele exerceu diversos cargos na casa, sendo até mesmo presidente. É o nosso filósofo, como dizem alguns. Que bom, né? Este grupo é muito bom. Aureci Figueiredo Martins assumiu a presidência em novembro de 1992. Léo Indruziac assumiu de tesoureiro 2 meses após entrar no quadro social. Silvio Oliveira era vice-presidente. Roberto Lima assumiu como diretor da família. No discurso da primeira reunião da diretoria, Aureci disse
que os membros da diretoria deviam ser amigos no sentido mais puro dos sentimentos, usando principalmente da sinceridade. E em 1992 ainda havia a distribuição de homeopatia. Que bom que todos possam ser sempre amigos com sinceridade, nesta casa e em todos os lugares, meu amigo Júnior. Em dezembro de 1992, Aureci foi reeleito presidente da União Distrital Espírita Tristeza por mais 2 anos. Em março de 1993, se associa a Rosa Lete. Na ata de 8 de maio de 1993, Aureci incentiva a criação da Tribuna Jovem, com a finalidade de preparar futuros palestrantes. Essa tribuna continua sendo incentivada até hoje, porque se trata da formação de trabalhadores futuros. E sábado que vem, os nossos jovens estarão aqui com a Tribuna Jovem. Nessa reunião, lá de maio de 1993, também foi informado que foi concluída esta laje superior até a divisa do colégio. Mais uma obra concluída. E em 13 de 8 de 1993, Joaquim da Silva passa a integrar a diretoria como segundo secretário. Esse também é um trabalhador que se doou bastante e estava sempre pronto a ajudar. De vez em quando ainda aparece por aqui e é muito festejado, querido e quisto. Em 24 de setembro de 1993, se associa a Meda Martins, a nossa querida Meda, que hoje se encontra afastada, adoentada. Consta também na ata de setembro de 93 que em 3 de outubro daquele ano, Divaldo estaria recebendo na Câmara Municipal de Porto Alegre o título de cidadão de Porto Alegre. Quanta informação! Em novembro de 93, Aureci se preocupou com a implantação de um curso permanente de estudos na casa. Nesse mês também se comentou a possibilidade de alugar a Casa dos Fundos ao genro da trabalhadora Francelina. E em 25 de setembro de 1995, surgiu a ideia de fornecer uma refeição quente para as crianças. Mais uma sugestão do laborioso Aureci. Nesse mesmo mês, o Departamento Espiritual decidiu convidar Cecília Rocha, então vice-presidente da FEB, para uma palestra em novembro, 29 de 11 de 1995. Cecília Rocha cortou as fitas de inauguração do 2º piso e da cozinha. Lembrando que a refeição quente continua sendo fornecida às nossas crianças pelos laboriosos trabalhadores do nosso lado. Em fevereiro de 1996 foram cedidas 3 peças em comodato à escola ao lado. Também nesse mês, Gessim Druziak assumiu o departamento da família. Nessa época, Gladys Pedersen era diretora da área espiritual. Aliás, Gladys e seu marido Silvio, assim como sua sogra Terezinha, foram trabalhadores dessa casa por muitos anos, em diversas áreas. Posteriormente, Gladys se tornaria a primeira mulher presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Gladys Maria Machado Ricardo se associa em maio de 1996. Nessa época, entra como colaboradora Yara Pereira Miller, nossa irmã que está agora conosco na espiritualidade, desde o início da pandemia. Nesse mês de maio de 1996, nesse mesmo mês discutiu-se a unificação dos estudos com polígrafos da FEBS, novamente por sugestão de Aureci. Em maio de 1996 ainda havia receituário, com amplo apoio do mundo espiritual. Em julho de 1996 falava-se da necessidade de um fogão industrial para a cozinha. Em agosto de 1996 falou-se muito sobre a organização e treinamento dos caravaneiros. Em setembro de 1996
Gladys Ricardo, então diretora da área espiritual, juntamente com o presidente Aureci Figueiredo, participaram, olha só, do programa radiofônico da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na Rádio Bandeirantes AM. Essa trabalhadora me agrada muito, ela é boa. A mim também. Em 4 de novembro de 1996, Léo Indruziak foi eleito presidente e Maria Olinda vice. Em 8 de março de 1997, desencarna Rui da Fonseca Lima, quando era membro do Conselho Fiscal. E em setembro de 1997, foi alterado o estatuto do nosso Instituto. Em 1º de junho de 1998, entraram para o quadro associativo Ari Bernardes, Maria Heloísa Guinoleto, Jane Macedo, Érica Osório Severo, Maria Helena Guedes. Nesse mês, Aureci apresentou um projeto de regimento interno. Aureci nunca se cansava de apresentar melhorias. Em fevereiro de 1999, Jane Macedo assumiu o Departamento da Infância e Juventude. Em abril de 1999, Aureci destaca a importância de impressos com atividades da casa. E irmão Tácito falou da necessidade de uma placa de identificação com letras grandes. A preocupação com a construção de um refeitório. E nessa época, Olina, diretora do Departamento Espiritual, destaca orientações espirituais recebidas no sentido de que os trabalhadores devem se qualificar efetivamente para o trato uns com os outros, tanto na sociedade como em suas casas. Com muita afetividade, né? Ao final de 1999, Aureci começa a manifestar sua preocupação com a efetividade da comunicação espírita. Ele participa de cursos na União Distrital Espírita, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Em novembro de 1999, a equipe espiritual alerta Olina que ela tem um compromisso como médium com o receituário da casa. Em dezembro de 1999, Zeli Marques entra como atendente fraterno. Em junho de 2000, é admitido o querido Ascencio José Martinez Balanhês ao quadro associativo da casa. Olha só a orientação espiritual recebida por Olina em 31 de maio de 2000, relativamente às palestras públicas. Agirmos mais com o coração, construir sem magoar, sem criticar os outros credos, podemos conquistar pela razão, sem ironias, sem ferir aos que não pensam como nós, procurar alargar as fronteiras desse lar, e a tolerância é a ferramenta do nosso sucesso. Nossa irmã entendeu bem o recado que repassamos por intermédio dela. Elizabeth Toledo se associa em dezembro de 2002. Em maio de 2003, vamos encontrar uma ata redigida pela secretária Senira Pereira Corrêa, com uma letra perfeita de professora. Em 2 de dezembro de 2013, Eli Marques assume como primeira secretária. Mas são 91 anos em que centenas de trabalhadores, João, passaram por aqui. Não dá para nominar a todos, infelizmente. Mas nós sabemos o que cada um doou. Desculpe aqueles que não forem citados. Tem dois que eu observo bastante o trabalho. Um deles, Iracide Oliveira e Janete de Azambuja Correia. Se tornaram sócios em 2 de 7 de 2010. E haviam chegado na casa há cerca de 6 meses. Aureci parece ter visto algo promissor nos dois. Posteriormente disse que confiaria a função de dirigir o departamento de comunicação a Janete. E antes de retornar ao lar espiritual, pediu por várias vezes a Iraci que cuidasse da nossa casa. Tenho observado que os pedidos dos nossos irmãos não os impedem de prosseguir. E tudo vai evoluindo e se transformando. Em maio do ano 2000,
começa-se a conversar sobre a perspectiva de suspender a homeopatia, tendo em vista que a função, a partir daquela época, competiria somente, legalmente, a médicos homeopatas. Mas a cura, João, está na fé de cada um. E se a pessoa acreditar na espiritualidade responsável pela casa, com fé em Deus, recebe o remédio que estiver precisando. Basta acreditar e se conectar, ter fé. E se curará. Em 2015, Iraci de Oliveira assume a presidência da casa. Zelia assume em 2019. Cada um deles fica 2 mandatos de 2 anos. E Iraci é candidato a retornar em 2023. Janete está à frente do Departamento de Comunicação Social, como secretária desde 2015 e parece que está desejando continuar. Em 7 de abril de 2020, ocorreu a primeira reunião de diretoria de forma online, no início da pandemia. Eles perceberam depois o quanto isso facilitava as reuniões de diretoria e permanecem de forma online. É muito bom, João, nós compartilharmos com os nossos irmãos encarnados ferramentas que nós já dispomos no plano espiritual há muito tempo. E durante a pandemia, eles passaram cerca de 1 ano e meio divulgando uma prece, todos os dias às 21 horas. Isso ajudou muito a manter a psicosfera da casa e colaborou com a sanidade de muitas famílias. Foi um trabalho árduo em que muitos se revezaram fazendo a prece diariamente. E Janete e Iraci estavam lá postos todos os dias no mesmo horário para publicar. Os grupos de estudos também prosseguiram com adaptações, mas com muito boa vontade. E nesse período nós continuamos a trabalhar na espiritualidade, mas o retorno da pandemia foi emocionante. O primeiro encontro dos trabalhadores encarnados trouxe a lembrança de uma energia que não sentiam há muito tempo e aprenderam a valorizar mais a convivência. Infelizmente, alguns não retornaram às suas tarefas anteriores. Precisamos de trabalhadores responsáveis. A casa tem grupos de estudos, dirigidos atualmente pelo Iraci de Oliveira, tem caravaneiros de assistência aos lares e instituições, dirigidas pelo Paulo Eschenfelder, há grupos de conversação com os pais, dirigido pelo Roberto Lima. A casa precisa de aplicadores de passe, que são dirigidos pela Gelsa Couto da Silva, que também coordena os grupos de mediunidade. A casa trabalha com evangelização infantil e ainda serve alimentos às crianças. A evangelização é dirigida pela Cleonice Lima. A casa sempre presta assistência material às famílias necessitadas, tendo sempre recebido doações da comunidade, frequentadores, associados e simpatizantes, o que é atualmente um trabalho nobre exercido pela Patrícia Zacotas. Em junho de 2001, por exemplo, eram assistidas 43 famílias, atualmente de 17 a 20. Sim, e ainda tem atendimento fraterno, também coordenado pela Gelsa, palestras públicas e diálogos coordenados pela Janete. Em novembro de 2001, Milton Medran proferiu, por exemplo, em comemoração ao aniversário da casa naquela época, a palestra O Perfil do Verdadeiro Espírita. A casa sempre buscou essa troca de conhecimentos e oportunidades com os irmãos de outras casas, da região e de outras localidades. Além disso, há eventos organizados pela Maria Helena Guedes. Em geral, 2 vezes por ano, a Brechó Bazar. Este ano houve a tradicional confraternização do Chá Bazar, pela alegria de todos que se reencontraram após a pandemia. Foi algo muito bom. Como é importante que os trabalhadores se encontrem, conversem, se abracem, confraternizem, pois conviver é a melhor solução para o bem viver.
Falando em convivência, tem o grupo de artesanato, que se reúne semanalmente, ocupando a mente, o tempo e produzindo peças maravilhosas. Tem também o grupo vocal, luz e canto, que canta e encanta os corações. Tem ainda o grupo Amigos do Bem, que visita os hospitais. Viva a criatividade empregada para a caridade. Estou muito feliz, amiga. Aqui o assistido é recebido na porta com um sorriso largo, recebe o atendimento fraterno e eu passo. Assisto uma palestra, é encaminhado para grupos de estudos. E se desejar, pode trabalhar, fazer o bem, progredir. Se precisa de assistência material, também recebe. Querido irmão, são 91 anos de dedicação à divulgação do Evangelho de Jesus e à prática da caridade. São 91 anos de bênçãos de Deus, nosso Pai, Eurípides Barçanufo e tantos outros irmãos abnegados têm nos instruído e ajudado. Sou muito bem grato. Pronunciamos juntos, então, em agradecimento a esses 91 anos, o poema Deus, intuído a Eurípides por Santo Agostinho. O universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais gentil inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na incerteza dos ingratos. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço eu, Senhor, na flor dos vergéis, jardins, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos pardos, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumanejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas,
Que assim seja. Que assim seja. E continuemos a serviço de Jesus. Muito obrigada.